Fala galera, eu sou o Sony e esse é o Game Replay News. Hoje nós estamos entrando em um território perigoso e emocionante ao mesmo tempo, porque 2026 promete ser o ano mais insano da história recente dos videogames. Temos nomes de peso como GTA 6, Resident Evil Requiem e o novo Wolverine no horizonte. Mas a pergunta que não quer calar é: quais desses títulos realmente vão mudar as nossas vidas e quais são apenas promessas vazias envoltas em trailer cinematográfico? Recado importante, galera, na descrição temos os links do Patreon e do LivePix do canal com conteúdos insanos e exclusivos. Se você puder, vai lá dar uma força pro canal, se não já deixa aquele like. Agradeço de coração. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Parte 1, GTA 6, o peso do mundo nas costas da Rockstar. Não dá para começar essa lista sem falar do elefante na sala, o jogo que parou a internet e agora tem data de lançamento marcada para novembro de 2026. A expectativa em torno de Vice City e da dupla Jason e Lucia é tão alta que qualquer detalhe que não seja revolucionário pode ser visto como uma falha catastrófica pela comunidade. O perigo aqui é o hype cego, pois rumores de que o jogo pode chegar sem mídia física ou com microtransações agressivas no modo online já chegam a esfriar o ânimo de alguns fãs mais puristas. E por falar em Rockstar, o que eu quero saber de vocês aqui nos comentários é: se o GTA 6 fosse lançado hoje com apenas o modo online funcionando, você ficaria decepcionado ou jogaria mesmo assim? Parte 2, Resident Evil Requiem e a nova face do terror. A Capcom parece estar apostando todas as fichas em Resident Evil Requiem, que promete ser o capítulo mais caro e ambicioso da franquia até hoje. Com o lançamento previsto para fevereiro, a ideia é alternar entre a nova agente Grace Ashcroft e o veterano Leon Kennedy em um Raccoon City reimaginada. Soa incrível, mas o risco de mexer demais na fórmula clássica é real. Muitos temem que o foco em uma narrativa cinematográfica exagerada possa tirar aquele sentimento de isolamento e sobrevivência que tornou os jogos originais tão icônicos. Aproveitando o clima de suspense, qual o seu maior medo? Que a Capcom mude demais a história original ou que o jogo acabe sendo curto demais como foi o remake do terceiro jogo? Parte 3, Marvel's Wolverine, sangue, garras e exclusividade. A Insomniac Games provou que sabe fazer heróis com Spider-Man, mas Wolverine exige um tom muito mais maduro, violento e sombrio para fazer justiça ao personagem Logan. O hype está nas alturas porque esperamos um combate visceral, mas a falta de gameplays reais até o momento deixa aquela pulga atrás da orelha sobre como será a exploração do mapa. Se o jogo se tornar apenas um simulador de apertar botões, sem uma profundidade narrativa real, ele corre risco de ser apenas mais um título de ação genérico com uma skin famosa. Deixa eu te perguntar uma coisa: você prefere um Wolverine de mundo aberto explorando florestas ou um jogo mais linear focado totalmente em combates brutais e finalizações sangrentas? Parte 4, o enigma de Pragmata e a síndrome do adiamento. Pragmata é aquele jogo que todo mundo acha visualmente deslumbrante, mas ninguém realmente sabe do que se trata. E essa aura de mistério e uma faca de dois gumes para a Capcom. De tantos adiamentos, o público começa a se perguntar se o projeto está passando por problemas sérios de desenvolvimento ou se a ambição da equipe superou a tecnologia atual. O risco de Pragmata ser uma ilusão é alto, pois quanto mais tempo um jogo demora para sair, mais difícil é de ele atender às expectativas irreais que o tempo de espera cria na nossa cabeça. Sendo sincero aqui, você ainda acredita que Pragmata vai ser um jogo revolucionário ou acha que ele vai acabar virando um daqueles projetos que são cancelados silenciosamente? Parte 5, Fable e o renascimento do humor britânico. A Playground Games tem a missão impossível de ressuscitar Fable, trazendo de volta o humor ácido e as escolhas morais que definem o RPG da Microsoft anos atrás. O visual nos trailers é de cair o queixo, mas como essa é uma equipe vinda de jogos de corrida,
A dúvida sobre o sistema de combate e a profundidade do RPG ainda paira no ar. Se Fable perder sua essência sarcástica para tentar agradar um público mais moderno e genérico, teremos uma das maiores decepções da década para os donos de Xbox. E a pergunta que fica para os fãs de RPG é o seguinte: o que é mais importante para o novo Fable ser bom, os gráficos de última geração ou a liberdade total para ser um herói ou um vilão completo? Parte 6: Crimson Desert e a promessa do RPG perfeito. Vindo diretamente da Coreia, Crimson Desert aparece em todos os eventos com trailers que parecem bons demais para serem verdade. Misturando Zelda com Game of Thrones, a complexidade das mecânicas mostradas é fascinante, mas a história da indústria nos ensina a ter cautela com jogos que prometem fazer tudo ao mesmo tempo com perfeição absoluta. Existe uma linha tênue entre ser o próximo Game of the Year e ser um desastre técnico cheio de bugs que não consegue entregar metade do que foi prometido nos vídeos de marketing. Depois de ver tantos trailers incríveis, você acha que a Pure Arbsys vai conseguir entregar tudo que prometeu ou estamos diante de um novo caso de downgrade visual no lançamento? Parte 7: Halo Campaign Evolved e o retorno de Master Chief. Os rumores de que a Microsoft vai lançar um remake de Halo no PlayStation no primeiro dia são o maior choque cultural que a indústria poderia receber em 2026. Mudar a base de fãs e levar o maior ícone do Xbox para a concorrência pode salvar a franquia financeiramente, mas corre o risco de alienar os jogadores mais leais da marca. Se o jogo não for uma evolução gráfica e técnica completa, ele pode ser visto apenas como uma tentativa desesperada de gerar lucro em cima da nostalgia sem trazer nada de novo. Para encerrar o debate de hoje, você acha que Master Chief no PlayStation é o fim de uma era para o Xbox ou é a única forma de manter a franquia Halo viva para o futuro? Chegamos ao fim deste especial e a conclusão é clara: 2026 será um ano de extremos, com potencial de definir o futuro de grandes estúdios para sempre. O segredo para não se decepcionar é manter os pés no chão, aproveitar as notícias com cautela e lembrar que, no fim das contas, o que importa é a diversão que o controle na mão nos proporciona. Eu sou o Sony, esse foi o Game Replay News e eu vejo vocês no próximo nível. Valeu e até a próxima!